Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou passando aqui rapidinho para deixar uma palavra muito importante para vocês. Vou deixar um texto e também contar um pequeno testemunho da minha vida para vocês. Então, fiquem até o final, tá? Não sai não, espera aí, que vai ser muito edificante essa palavra. Vamos ler uma palavra em Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Que palavra linda, né, gente? Essa palavra, gente, é uma palavra que eu guardo sempre no meu coração, porque é uma palavra que eu vivo, né? É uma palavra que faz parte da minha história. Eu me lembro que quando eu era adolescente, ainda bem novinha, que eu ainda morava com a minha avó, eu lembro que muitas pessoas iam na igreja e Deus usava muitas pessoas para falar comigo assim: olha, Deus vai te usar muito na palavra, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar para edificar pessoas através da palavra, através de pregações. E eu não entendi, nem sabia como que isso iria acontecer na minha vida, né? Porque eu era aquele tipo de pessoa que eu ganhava oportunidade na igreja e eu cantava, né? Não porque eu cantava bem ou que eu cantava bonito, mas porque eu morria de medo de ler a Bíblia, né? E explicar, né? Eu não sabia ler a Bíblia e explicar. Muitas das vezes eu lia a Bíblia e eu nem entendia o que eu estava lendo, né? Muitas das vezes eu lia a Bíblia correndo, pulando capítulos para me andar logo, para me terminar logo, e não entendia nada. Então eu evitava o máximo de ler uma palavra lá na frente. Por quê? Porque eu não ia saber explicar. Então eu não lia. Eu ia lá e cantava um hino, e eu só saudava mesmo a igreja, cantava, terminava de cantar, agradecia e pronto. E aí acabava, sabe? Só que Deus sempre usava pessoas para falar que iria me usar na palavra, e eu não sabia como fazer aquilo. Eu achava um bicho de 7 cabeças, eu entender a palavra e eu explicar para outras pessoas essa palavra, né? Só que com o passar do tempo, né, eu me casei e quase 2 anos depois, né, o pastor aqui do bairro onde a gente mora, me colocou para dar aula na escola dominical, né? Primeiro era o meu esposo, só que não dava para ele ficar sozinho dando aula para os jovens, aí ele me colocou também. E eu ficava assim, morrendo de medo, né? Porque eu não sabia, nunca tinha dado aula, nunca tinha participado de um EBD. Então o que eu fiz? Eu peguei a lição da EBD e fui correr atrás de vídeo no YouTube, fui procurar professores para me aprender a dar aula. E quando eu dei a minha primeira aula, eu estava morrendo de medo, porque são para jovens são espertos, né? E eles ficavam assim, encarados em mim, prestando atenção, e eu morrendo de medo de errar. Só que quando terminou a aula, eu me lembro que sempre ia um jovem na frente para explicar o que tinha aprendido. E todo mundo fugia, só que no dia que eu dei aula, 3 jovens se ofereceram para ir na frente. Tipo assim, a gente nem precisou perguntar, nem precisou fazer sorteio de quem ia na frente. Eles se ofereceram para ir. E aquilo me alegrou, por quê? Porque eu vi que eles tinham aprendido, né, sobre o que eu ensinei. Então ali foi onde eu fiquei muito feliz. E foi a partir dali que eu comecei a me apaixonar de verdade pela Bíblia, porque a cada aula que tinha eu estudava mais, eu comecei a assistir vídeos, a assistir pregações, e ali eu me apaixonei mesmo pela palavra de Deus. Hoje eu dou aula, continuo dando aula para jovens, já dei aula para adultos também, né? E eu amo fazer isso. E muitas vezes o pastor também me coloca para pregar. Eu sou assim bem calma também nas pregações, né? Mas o pastor, ele sempre me coloca. E assim, eu vejo um trabalhar de Deus na minha vida, que foi onde cumpriu essa palavra sobre os pensamentos de Deus serem maiores, sobre os caminhos de Deus serem melhores. Porque eu nem imaginava que algum dia eu iria pegar a Bíblia
iria ensinar uma palavra para alguém acerca dela, iria ter coragem de explicar para alguém, iria entender o quanto eu entendo hoje. Eu sei que eu não sei tudo, o que eu sei é só 1%, né, do que muitas pessoas sabem, porém eu achava que eu nem isso iria saber um dia, só que Deus me capacitou para isso, né? Foi Deus que me capacitou, foi Deus que me fez crescer, esse foi um sonho de Deus para mim. Então, esse é um dos testemunhos, né? E outro testemunho que eu tenho, gente, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas tem tudo a ver com Deus. Por quê? Porque eu lembro que numa festividade da igreja, uma festividade de senhores, aqui do bairro mesmo, Deus usou um pastor para falar comigo. E o pastor primeiramente começou a falar sobre música e eu sempre amei música, né? Eu sou apaixonada por música e nesta hora tudo bem, né? Eu estava ali, amém, sim, eu aceito, né? E o que aconteceu? Logo depois disso ele começou a falar sobre roupas e falou que Deus iria me dar todas aquelas roupas que eu via e que eu queria, aquelas roupas que eu via na internet, Deus iria me dar. E naquele momento eu achei estranho, falei, mas como assim? Né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo orar pedindo a Deus bens materiais. Eu sei que a gente pode sim orar pedindo bens materiais, não tem problema nenhum, afinal de contas Deus é nosso Pai, a gente pode pedir qualquer coisa para Ele. Só que eu tenho meio que essa dificuldade. E naquele momento eu nunca tinha pedido essas coisas para Deus, nunca tinha pedido roupa para Deus. E eu até critiquei, eu até murmurei, eu voltei para casa, mas como assim? Eu nunca pedi roupa para Deus. Como que Deus está dizendo que vai me dar roupa? Eu peço tanta coisa para Deus e Deus está dizendo que vai me dar roupa. E eu murmurei e o que aconteceu? Chegou um momento em que eu esqueci, né? Eu esqueci dessa profecia, eu esqueci do que aquele pastor tinha falado comigo. E um ano depois disso que aconteceu, eu entrei num curso, né? Um curso de costura, um curso de alfaiataria. E eu entrei no curso e estava lá fazendo o curso. Tinha um momento que eu queria desistir, tinha um momento que eu queria parar de fazer. Só que eu continuei. E um certo dia eu estava lá na máquina overlock e chegou um homem para conversar com o professor. E quando aquele homem ia embora, eu olhei para trás para ver quem era. E o que aconteceu? Quando eu olhei para trás para ver quem era o mesmo pastor que havia falado que Deus iria me dar as roupas que eu queria. Naquele momento eu me lembrei do que Deus tinha me falado através da vida daquele homem. E naquele mesmo momento eu estava num curso onde eu estava aprendendo a fazer roupa sob medida. Pensa aí. Então foi uma coisa assim de Deus mesmo. Naquele momento foi como se Deus tivesse me pegado e me sacudido e dito assim, ó, você lembra que eu falei que ia te dar as roupas? Pois é, você está aprendendo a fazer as roupas. Então no meu pensamento seria assim, alguém ia chegar e me dar uma bolsa de roupas, as roupas que eu queria. Só que não, no pensamento de Deus, Deus estava pensando assim, ela vai fazer a sua própria roupa do jeito que ela querer. Então foi outra coisa que Deus falou comigo e desta vez eu nem pensei assim de uma forma de ganhar. Eu simplesmente duvidei e aconteceu na minha vida, né? Eu fiz o curso, eu me formei no curso de alfaiataria, onde eu faço roupa sob medida, né? E ali eu ainda contei meu testemunho no final do curso, inclusive tem aqui no canal um pedaço do vídeo que eu cortei, né? Eu contei meu testemunho e hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida, pensamentos dele que eram maior do que os meus e muitas das vezes eu não acreditei. Então, e assim eu aprendo que muitas das vezes a gente acha que nós não somos capazes. Muitas das vezes a gente acha que a gente é pequeno. Muitas das vezes a gente acha que a gente não é nada, né? Só que Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. Quando a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, a gente vai ver que teve pessoas que receberam 3, outros receberam 5 e outros receberam 1. Então, ali a gente aprende que todos nós recebemos um talento, todos nós recebemos um dom. É claro que tem pessoas que a gente vê que parece que aquela pessoa é o pacote completo, sabe fazer tudo.
e tem pessoas que sabem fazer apenas uma coisa. Mas ali foi um dom que Deus deu para aquela pessoa. Então, se você está me assistindo e está pensando talvez, mas eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada. Claro que você tem. E como descobrir aquilo que você sonha tanto em fazer, que o seu coração arde quando você pensa naquilo, esse é o teu chamado, esse é o teu dom. Então, é muito importante entender que cada um de nós temos um chamado. E o nosso problema é o quê? Que muitas das vezes a gente dá ouvido para essas coisas negativas na nossa cabeça e acha que a gente não é nada, acha que a gente não sabe fazer nada e a gente se acomoda. E quantas vezes, gente, chega alguém e fala pra gente que a gente não é bom o suficiente, né? Vamos dizer assim, que você não é o tipo de pessoa que acha que não é nada, que não sabe fazer nada, mas é o tipo de pessoa que você acredita no futuro brilhante para você, que você acredita que você vai conquistar muitas coisas, acredita que você vai mudar de vida, que vai ajudar pessoas, entendeu? Aquele pensamento grande, aquele pensamento que parece impossível às vezes, mas que você deseja muito ter. E muitas das vezes chega alguém para você e fala assim, que nada, para de sonhar alto. Você tá sonhando alto demais, tá pensando alto demais. Ou então isso é coisa demais para você. Será que você não entende que você é pequeno? Será que você não entende onde é o seu lugar? Isso é grande demais. Para de pensar assim. Você não vai conseguir, só vai se frustrar. Existem pessoas que falam assim com a gente. Só que quando a gente vem para Isaías 55, 8 e 9, a gente vai ver que os planos de Deus é maior do que isso aí. Os pensamentos de Deus ao seu respeito é maior do que isso que você pensa e as pessoas falam que é grande demais para você. Entendeu? Muitas das vezes a gente pensa, a gente vai muito pela cabeça dos outros. As pessoas estão dizendo que a gente não é nada e a gente pega aquilo e enfia assim na cabeça e fala, realmente eu não sou nada. Só que quando a gente vem para a Bíblia, né, a gente vai ver que Deus tem planos para as nossas vidas, Deus tem projetos para nossas vidas que a gente não consegue nem imaginar. Né? Deus tem coisas para a nossa vida que se a gente colocar a nossa vida no eixo, a gente colocar a nossa vida no lugar, Deus faz grandes coisas para nós, né? Deus faz muitas coisas para nós. Eu sempre digo que tudo que está acontecendo na minha vida hoje foi tudo plano de Deus. Hoje eu tenho uma profissão que eu não sonhava em ter. Eu não tinha vontade de costurar, eu não tinha vontade de fazer roupas. Né? Só que hoje eu vivo isso porque foi algo que Deus sonhou para mim. Foi algo que Deus quis para mim, foi algo que Deus usou alguém e falou, eu vou fazer, e Ele fez na minha vida. Então, e tem muitas coisas que acontecem na minha vida, coisas que eu consigo comprar, inclusive para mim trabalhar, que eu trabalho em casa, que é tudo Deus que fez na minha vida, foi coisas que Deus me deu assim, que hoje eu penso assim, nossa, como que eu consegui isso, né? E são coisas que Deus fez por mim. E eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa cheia de falhas, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa normal como todas as outras e Deus me abençoou. Então não vai ser diferente na tua vida. Né? Muitas pessoas podem até olhar para você e dizer que você não é nada, que você não vai conseguir, mas confia em Deus, porque com Deus você consegue. Se você entregar os teus planos, os teus projetos na mão de Deus, Ele vai fazer algo maior ainda. A gente vai ver aqui, olha só, meus pensamentos são muito diferentes e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a gente não deve se frustrar por causa do que as pessoas dizem, por causa do que as pessoas acham, e tirar também o desânimo do nosso coração, o desânimo que muitas das vezes a gente coloca em nós e a gente se acomoda e fica parado. Você não vai conseguir nada se você ficar parado, mas se você se pegar com Deus, se você firmar e dizer, eu consigo, eu posso, porque Deus é comigo e Ele me capacita, você vai longe. Então não desanima por causa de palavras contrárias, não desanima por causa de pessoas que querem te derrubar, não desanimas por causa de pessoas que muitas das vezes têm inveja de você e por isso querem te parar. Não desanima não, porque Deus é contigo e se você ir junto com Deus, você vai longe. Se você ir junto com Deus, você vai conseguir além do que você sonha.
Então, não desanima. Vira as costas para essas pessoas que estão tentando te parar. Sabe, a gente tem que ser seletivo. A gente tem que selecionar qual amigo deve ficar perto de nós. E os amigos que devem ficar longe é aqueles que te colocam para baixo. Os amigos que devem ficar longe é aqueles que falam que você nunca vai conseguir. Aqueles que falam que você é pequeno, aqueles que falam que você não consegue, que você não vai longe. Então afasta desse tipo de pessoa. Afasta, tira de sua lista de amigos. E traz para perto de você pessoas que vão te dar força, que vão te dar coragem, que vão te dar ânimo. Até isso Deus fez na minha vida, porque no meu período do curso que eu queria desistir, tinha pessoas do meu lado que nem era da igreja, nem era família, eram pessoas normais, mas que me davam um ânimo. E eu fui até o final. E são pessoas que até hoje, se eu procurar ânimo, me dá, né? Porque são pessoas que Deus colocou do meu lado. Então, faça isso. Se afasta de pessoas negativas, se aproxime de pessoas positivas, de pessoas que te levam para frente. E, principalmente, se aproxime de Deus. Entregue os teus planos para Deus, entregue os teus caminhos para Deus, entregue os teus projetos para Deus. E como diz a própria palavra, peça a Deus que abençoe os teus planos e eles darão certo. Né? Muitas das vezes pode correr para um lado que você não entenda, mas lá na frente você vai ver que era Deus que estava fazendo aquilo para o teu bem e para um propósito melhor para você. Então, não desanima não. Essa foi a minha palavra de hoje. Eu passei aqui bem rapidinho, né? E fica com Deus. Deus abençoe a tua vida. Se você acha que, se você conhece alguém que está precisando ouvir essas palavras, compartilha, manda para eles, manda para elas, né? E deixa o teu joinha aí, bem bonitinho para mim. Com Deus, tá, pessoal? Até mais.